Paz do Senhor Jesus, tudo bom? Como vocês estão? Eu quero falar de um assunto interessantíssimo, um assunto muito importante. Quem lembra que a gente vai sortear os comentários, lembra? Eu postei 3 fotos e pedi que vocês comentassem 3 fotos que vocês iriam ganhar livros meus. No final da live, eu estarei presenteando um de vocês com uma linda Bíblia, tá? Que eu uso para pregar, só que ela tem essa cor que é mais marrom, essa aqui é mais avermelhada, só que eu uso a preta, né? Então, o Instagram está limitando o alcance das minhas lives, porque sabe que eu estou apresentando um curso e eles pensam que falou de curso é igual os cursos de coach, que custam 1.000, 2.000, 6.000, 10.000 reais. E não é. Ok? Então, eu gostaria que você me ajudasse a divulgar essa live agora. Como? Pega esse aviãozinho aqui e compartilha com 10 pessoas. Se cada um de vocês começarem a compartilhar com 10 pessoas, a gente vai alcançar muita gente. Ok? Por que devemos estudar teologia? Por que devemos estudar a Bíblia com alguém? Bora saber mais um pouquinho disso hoje? Gabriel Jesus repostou um vídeo meu. Vocês não repostam, o Gabriel reposta. Quer dizer, o Gabriel posta. É brincadeira, vocês postam sempre que eu não fico olhando stories. E sempre que eu vejo, vocês sabem que eu reposto. Mas é só quando eu vejo mesmo. Mas o Ricardo mandou aqui para mim um print que o Gabriel Jesus postou um vídeo meu. Tomara que Jesus faça a obra completa, né? Porque meu estilo de mensagem é meio pesada, né? De estilo, tá, gente? Algumas pessoas gostam de enfatizar outras coisas. Então, tomara que a palavra de Deus esteja agindo, trabalhando, né? Tomara que o Gabriel, através dessa postagem, alcance outros jogadores, principalmente no país em que ele está, onde o evangelho é muito frio. Não é só o país que é frio, o evangelho lá é muito frio. Vou pedir mais uma vez, você já enviou aí para 10 pessoas? Não mente não, para a gente começar. Já liberei até o fundo musical, porque as pessoas ficam aqui passando, olha a uva, olha o ovo, olha o rodo. Aí eu ponho o fundo musical aqui para me estressar menos. Eu vou indicar Bíblias no final dessa aula e vou sortear uma Bíblia. Olha o que o Jonatas testemunhou aqui, ó. Glória a Deus pela sua vida, Jonatas. Vocês não querem compartilhar, então vou depender mais de vocês, mas não. Bora só falar a aula aqui. Aí.
Cada um dá o que tem. Então eu vou dar o que eu tenho. Vocês não querem me ajudar? Aí eu ajudo vocês daqui. Pronto. Queridos, o conhecimento da palavra, por um tempo, foi desprezado entre carismáticos, pentecostais e também entre reformados, tá? Só porque tinham acesso, os carismáticos e pentecostais, porque tinham acesso à revista Escola Dominical ou Experiências com Deus, passaram muito tempo dizendo que não havia necessidade de se estudar. E reformados, porque tinham alguns livros de reformadores, também pensaram não haver necessidade da gente ir em busca da teologia, de estudar um com o outro, como também exercer esse conhecimento. Há muitos falsos teólogos, há muitas falsas aulas, há conteúdos sem nenhuma relevância para a vida das pessoas que tem sido divulgado ultimamente e as pessoas estão adquirindo. Eu lancei o meu curso chamado CMM, Consolidando Meu Ministério, ok? E eu quero abrir a sua mente para a realidade de que você precisa estudar, sim. Então, será que é necessário estudar? Será que eu tenho que responder essa pergunta? Infelizmente, eu tenho que responder essa pergunta. Tem uma igreja no Brasil aí que é proibido estudar teologia. Eu não vou citar o nome da igreja, até porque toda igreja tem seus problemas e também suas qualidades. Eu posso estar ofendendo aqui pessoas que servem a Deus, que querem crescer no Evangelho, mas de vez eu não vou arrancar isso de você. Então a minha intenção aqui é te ajudar a crescer. Então, essa igreja diz que não precisa estudar porque no dia lá no domingo, a palavra de Deus vai ser revelada a um ancião, a um presbítero, a um pastor, a profeta, e aí a mensagem vai ser dada. O Espírito revela e a pessoa fala para o público lá. Na realidade, isso é uma super espiritualidade mascarada. É uma máscara, é uma capa de piedade, uma capa de falsa piedade. Por quê? Por que o Espírito tem que revelar a palavra no domingo? Por que você não pode estudar a palavra de Deus revelada segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado? Por quê? Por que ele tem que revelar no domingo quando você está ali diante do público? Será que você não quer fazer um show? Por quê? Porque para você estudar a palavra, você se tranca no seu quarto, no seu escritório, você fica sozinho falando com Deus, acreditando na palavra revelada. Mas não, você quer chegar na igreja no domingo e dizer, eu recebi a palavra. Eu não duvido de que o Espírito revele, mas por que você tem que duvidar da palavra revelada? Por que o Espírito revela para você, mas o que o Espírito revelou para Pedro, Tiago, João, Paulo, Moisés, Salomão, Davi, não vale? Então, só pensa que o Espírito vai revelar a palavra no domingo quem não estuda no meio da semana. Gente, não façam perguntas, escutem, por favor. Pega algumas frases, irmãos, do que eu estou falando e joga aí quando as pessoas começarem a fazer perguntas. Irmão, o estudar é humildade. Então, se o camarada diz que não precisa estudar, só chegar no culto, dizer que o Espírito vai revelar, ele está obrigando o Espírito a trabalhar só no domingo. Os judeus supervalorizavam o sábado. Esses crentes imaturos estão supervalorizando o domingo e colocando o Espírito Santo dentro de uma caixinha. Qual caixinha? Domingo. Domingo. O Espírito só pode falar domingo? Ele não pode falar com você no meio da semana? A palavra de Deus não está presa, Paulo disse. A sobrenaturalidade das Escrituras não está na recepção e transmissão. Não. A sobrenaturalidade das Escrituras está na inspiração, na preservação da palavra até hoje.
Então, se você diz, eu não estudo, eu não preciso estudar, eu não leio livros, eu só leio a Bíblia. Quem diz não gostar de livros, não gosta da Bíblia. Se o camarada não lê um livro, ele vai ler uma biblioteca com 66 livros? Como é que você diz que não lê livros, só lê Bíblia? Mas a Bíblia é o quê? Uma coletânea de livros. Se você não lê um, você vai ler uma biblioteca com 66? A questão é que você é menino, você é imaturo. Seu pastor é menino, seu pastor é imaturo. Por quê? Porque tem que enfeitar as coisas, né? Tem que enfeitar as coisas. Olha o comentário do Willa Santos. Isso é verdade. Eu vou para a igreja no domingo e o Espírito me revela. O que é isso? Você não está buscando ser usado pelo Espírito Santo. Você está querendo usar o Espírito Santo. Ele não é seu servo. A palavra já é revelada. A única coisa que você tem é uma iluminação bíblica. A palavra já é revelada. Então, premissa falsa da revelação do Espírito, né? Mas alguém já me disse um negócio que eu anotei aqui. Mas a revelação que o Espírito dá aos crentes pentecostais, carismáticos, não é suficiente para eles serem instruídos? A revelação do Espírito não é suficiente? A revelação pessoal não é suficiente. Por que, pastor, que não é suficiente? Porque o Espírito Santo não dá aula de grego e hebraico. Não dá aula de grego e hebraico. Grego e hebraico é língua de homem, que o Espírito usou para falar aos homens. Quem dá aula de grego e hebraico é professor de grego e hebraico. O Espírito é o professor da verdade. O Espírito Santo não dá aula de exegese. O Espírito Santo não dá aula de hermenêutica. Eu estou desprezando o Espírito? Não. Não estou desprezando o Espírito. Eu estou dizendo que o Espírito Santo é organizado. Hermenêutica e exegese são técnicas que os homens usam para interpretar um texto. A Bíblia não é feita de textos. Se a revelação pessoal do Espírito fosse suficiente, o Espírito Santo não estabeleceria mestres e pastores na igreja. Anota, 1 Coríntios. Se a revelação do Espírito fosse suficiente para a gente não estudar teologia, a Bíblia aqui é nova, tá, gente? Ó, chega, tá cheirosa. E as folhas eu tenho que me acostumar ainda. Capítulo 12, primeira carta aos Coríntios. Capítulo 12, versículo 28. Na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres. Tá aí. Vou anotar um negócio que veio em mente aqui, uma iluminação. Ele deixou mestres. Se a revelação pessoal fosse suficiente, ele não deixaria mestres. Se só a presença, a manifestação e a unção do Espírito Santo fosse suficiente, Atos 2. O Espírito Santo encheu a igreja em Atos 2. Se só isso fosse suficiente, a experiência, o dom de línguas e o dom de revelação fosse suficiente, Atos capítulo 2, versículo
Não, essa tradução aqui já não gostei. Vou pegar outra. Tá vendo que você tem que ter várias traduções? Versões. Atos 2, ó. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tá vendo? Foram cheios do Espírito Santo em Atos 2, nos primeiros versículos. Mas, no versículo 42, olha essa tradução. Aqui, ó. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Espera aí, a revelação do Espírito pessoal não é suficiente? Eu não tenho que buscar a revelação do Espírito? Revela para mim, não vou abrir a Bíblia não, revela para mim. O irmão falou comigo uma vez, pastor, eu quero ouvir a voz de Deus. Eu falei, leia a Bíblia. Ele, não, mas eu quero ouvir em voz audível. Eu falei, então leia a Bíblia em voz audível, é só você começar a ler. O que Paulo disse aos Efésios? Capítulo 4, versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Para quem? Para a igreja. Fica na live, gente. Amor, liga na Eliane aí, fala que eu tô ocupada ao vivo, tá me ligando aqui. Tô dando uma aula. Essas pessoas não assistem as aulas que eu dou, aí fica me ligando bem na hora que eu tô dando aula. Tô dando aula. Enter. E kkk para não se ofender. A mensagem não tem sentimento. Então, se essas impressões que os reformados chamam, né, de impressões, se essas impressões, se essas visões, se essas revelações fossem suficientes, ele não deixaria mestres e pastores. Jesus disse que o Espírito guiaria na verdade. Qual verdade? E conhecereis a verdade. Ele vai te guiar na verdade que você conhece. Então você chega lá no púlpito, onde eu abrir aqui eu vou pregar. Se você não conhece nada, como que o Espírito vai te guiar naquilo que você não conhece? Ontem, eu tive uma experiência maravilhosa ontem. Eu indo pregar e dizendo, meu Deus do céu, não perguntei o tema para o Daniel, eu dirigindo. Fiz a ligação, Daniel, me manda o tema. Ele vive, ele reina, ele vem. Aqui no meio, eu dirigindo, irmão. Cheguei no púlpito, dobrei meu joelho, abri o texto, João 20. Comecei a ler e lembrar do que eu já tinha estudado. Então, no dia que eu não ia pregar, eu estudei João 20. O que eu estudei ficou anotado, ficou gravado. E eu preguei. E foi uma bênção. O Espírito me guiou na verdade que eu conheço. O Espírito vai te lembrar aquilo que você estudou. O Espírito vai te lembrar aquilo que você estudou. A irmã falou, o Júnior falou, você podia dar aula todo dia. Todo dia é lá dentro do Consolidando. Tem o meu curso Consolidando. É uma plataforma, você fica lá dentro da minha plataforma, com a senha. A hora que você quiser estudar comigo, você estuda. Entendeu? Lá você tem aula todo dia. R$197, vai encerrar, já vou fechar já. Ou 12 vezes de R$19,19.
Então, essas impressões do Espírito não são suficientes. Essas revelações não são suficientes. Como eu disse na minha aula de profecia, a suficiência da Bíblia quer dizer que Deus... Qual foi a expressão que eu usei na aula, gente? Agora esqueci. Suficiência não quer dizer esgotamento. A Bíblia é suficiente? Mas não está esgotada a possibilidade e os meios de Deus falar. Agora, a revelação pessoal, a experiência pessoal não é suficiente. Percebe, eu bloqueei os comentários, as pessoas começam a sair. A gente estava com 1.005 pessoas, já começaram a sair. Por quê? Porque a nossa geração não quer ouvir. A nossa geração quer falar, quer digitar, não quer aprender. Então o Espírito não dá aula de grego, olha lá, 930 agora. O Espírito não dá aula de grego, não dá aula de hebraico, não dá aula de exegese, não dá aula de hermenêutica. Não dá. Então você tem que estudar. Agora, um outro grupo que desvaloriza a teologia. Toda teologia esfria. Eles nem falam toda a teologia. Digitem para mim, a teologia não esfria. Digitem para mim, a teologia não esfria. Digita aí. Irmão, existe uma dicotomia falsa, né? Duas coisas que se tornam antagônicas. Eles dizem que estudar a teologia esfria. A teologia vai esfriar o fogo estranho. A teologia vai esfriar a chama do falso conhecimento. Tá? Porque é o seguinte, o que é a teologia? Pensamento sobre Deus, tratado sobre Deus. Até o que você fala de modo contrário à Bíblia, usando o nome de Deus, é teologia. Então todo mundo é teólogo. Palhaçadas que Portas do Fundos aí faz com o nome de Deus é teologia. O pensamento que eles têm sobre Deus é teologia. O que a teologia ensina? Quem é Deus? Como se chegar a Deus? Como é que a teologia vai te esfriar se ela está aí para ensinar como se chegar a Deus? Agora, existe os ensinadores da teologia. Existem aqueles que pegam a teologia e a distorcem. E quando você não tem base, quando você não estuda com alguém, aí você é enganada, você é enganado. Então, não tem a teologia da experiência. Só ora, abre a Bíblia e põe o dedo. Quem fica abrindo a Bíblia e pondo o dedo para Deus falar, é porque nunca foi tocado pela mão de Deus, irmão. Se você ficar colocando o dedo na Bíblia, foi aqui, vou fechar o olho. Onde eu abrir, vou colocar o dedo. Eu queria que tu fechasse o olho e colocasse o dedo assim, ó filho do diabo. Eu queria que você colocasse o dedo assim, ó. E Judas, Senhor, me dá uma direção. E Judas saiu para se enforcar. Ou seja, vá se enforcar. E aí? Então, os falsos teólogos dizem, não precisa estudar mais, não precisa sentar na mesa para aprender. Isso vai nos levar ao misticismo. Falsos profetas, falsas religiões. Não precisa estudar. A maioria das igrejas, que é só forró, revelação e profetada, não tem conhecimento da palavra. Aqui nós é no joelho. Aqui nós é no joelho. Aí eu que tenho um curso chamado Consolidando Meu Ministério, estou lá no púlpito ouvindo isso. Você acha que eu vou ficar calado? Não. Quando eu for pregar, eu vou ter que falar a verdade. Então, irmão, a falta da teologia vai gerar o misticismo. O que é o misticismo? Só o sobrenatural. Só o fogo. Só o manto. A profecia e a revelação. Misticismo.
falsos profetas, falsa religião. A falta de teologia. Mas tem gente que começa a estudar teologia, no final eu falo sobre a inscrição do meu curso. Mas tem gente que começa a fazer teologia e aí falta a formação. Perdão, falta a devoção. Então escreve aí para mim, escreve aí 2 perigos. Aí você põe 2 pontos. Número 2 para abreviar, tá? Número 2, perigos, 2 pontos. Misticismo, formalismo. Isso aí, irmã Joselma. Uma honra receber a irmã aqui, tá humilde, hein, Joselma? Ó, número 2, perigos. 2 pontos. Misticismo, formalismo. Não é reticências, é 2 pontos. Assim é reticências, assim é 2 pontos. Então, o que é o misticismo? Quando nasce o misticismo? Quando a teologia morre. E quando nasce o formalismo? Quando a devoção morre. O misticismo nasce quando o estudo da palavra morre. Ou seja, a gente só tem Maria dizendo para o anjo. A gente só tem Maria falando para o profeta. Cumpra-se em mim a palavra do Senhor. Mas a gente não tem os bereanos abrindo a Bíblia. A gente recebe a palavra que a gente pode verificar. Então a gente precisa na igreja de Maria que recebe a palavra profética. E precisamos dos bereanos que analisem a palavra profética à luz das Escrituras. Temos que ter os 2. Então, a recepção de Maria sem a análise dos bereanos é misticismo. A análise dos bereanos sem a humildade e a recepção de Maria é formalismo. O misticismo é o manto, os dons, a experiência sem o estudo. E o formalismo é o estudo sem a devoção. Quando você começa a estudar em uma faculdade teológica, eles te mandam ler muitos livros grossos, fazer muitos trabalhos. Aí você deixa de orar, lê a sua Bíblia e você só começa a ler livros para responder à faculdade, para ser um bom aluno na faculdade. Você não lê mais a Bíblia, você só lê o pensamento de Calvino, ou de Lutero, ou de Armínio, ou de não sei quem. Você só vai lendo os pensamentos dos homens e você não abre a Bíblia. E você não ora mais. Por quê? Porque a demanda é grande. E no meu curso CMM, eu ensino o equilíbrio. Eu ensino o equilíbrio. Fica aí, Paulo. Dorme não. Eu ensino no meu curso como você tem uma devoção de estudo e de oração. Você já viu o Salmo 119? Para mim, o Salmo 119 é um compêndio teológico. Para mim, o Salmo 119 é um compêndio teológico. Olha só, olha o equilíbrio. Como são felizes os que andam em caminho irrepreensíveis, teologia. Que vivem conforme a palavra do Senhor, teologia. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor, teologia. Está ensinando o que Deus requer de nós. Tu mesmo, Senhor, ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Está dizendo que a palavra veio de Deus. Quem dera, aqui ele já está orando. Quem dera fossem firmados meus caminhos na obediência aos teus decretos, eu não ficaria decepcionado. Eu te louvarei de todo o coração sincero, obedecerei os teus decretos. Ele para de falar com quem está lendo e começa a falar com Deus. O que é isso? Falar com Deus é o quê? Falar de Deus é teologia. E falar com Deus, devoção. Está se devotando, se entregando, voltando-se para Deus. Devoção, voltar de novo, entregar-se a Ele.
Versículo 10. Eu te busco de todo o meu coração. CMM. Explica pro povo aí o que é CMM, gente. C, consolidando. M, meu. M, ministério. CMM. Consolidando o meu ministério. Bendito sejas tu, Senhor. 17. Trata teu servo com bondade. 22. Tira de mim a afronta e o desprezo, pois eu obedeço os seus mandamentos. Ele está orando. É a devoção, teologia e devoção. Eu vou te ensinar a estudar de modo completo. Pastor, eu não quero estudar no seu curso, eu não quero comprar seu curso. Ok, mas eu vou te ensinar a não ser enganado. A não ser enganada. A não estudar com falsos professores que ensinam verdadeiros assuntos de modo falso. O que eles dizem? A letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata, quando Paulo fala sobre a letra mata ali, não é um contraste entre teologia e espiritualidade. A letra mata, não estuda. Pode sim, Gelson. A letra mata, não estuda, vai matar a fé, vai matar a fé, vai matar a fé. Vai matar a fé se você estudar numa faculdade que não te ensina devoção. Mas como a Bíblia ensina, quando Paulo diz que a letra mata, ele não está fazendo um contraste. Quando Paulo diz que a letra mata, ele não estava fazendo um contraste entre a teologia e a espiritualidade. Quando Paulo disse a letra mata, ele estava fazendo um contraste entre o Antigo e o Novo Testamento. Comenta aí. Quando Paulo disse a letra mata, ele estava contrastando ou fazendo um contraste, como você quiser, entre o AT e o NT. A letra mata é um contraste entre o AT e o NT. Ficou mais fácil. A letra mata é um contraste entre o AT e o NT. A letra da lei do Antigo Testamento mata, mas o espírito do Novo Testamento que interpreta o Antigo dá vida. Deu para entender? Ele não está desprezando o que é contraste. Contraste é colocar contra. Ele não está comparando. Contraste é comparar. Colocar o contrário para comparar. Como assim não entendeu, irmão? Tá vendo? Como a falsa teologia fica na mente das pessoas. As pessoas pensam que quando a Bíblia diz a letra mata, está falando de estudar. Então você morreu porque você está lendo aí, irmão? A letra mata. Você morreu lá na escola, irmão? Ou você nunca estudou na escola, você nunca leu um livro, minha irmã? A letra mata é uma diferenciação entre o Antigo Testamento lido só pela letra e o Novo Testamento lido que é pelo Espírito. Paulo está dizendo que a letra do Antigo Testamento, sem o Espírito do Novo interpretando o Antigo, mata. Se você só lê o Antigo Testamento, você não vai ter a verdadeira fé. O Novo Testamento interpreta o Antigo. Então a letra do Antigo mata. E matou tanta gente. A lei matou tanta gente. A aplicação da lei, porque era necessário naquele tempo. O Espírito que inspirou o Novo Testamento para interpretar o Antigo, ele dá vida. Isso, Edmilson, tem a continuidade e a descontinuidade. Tem coisas do Antigo Testamento que devem continuar princípios. E tem coisas que não devem continuar, porque era só para Israel. Eu quero ajudar vocês. Então, sai fora desses pregadores, desses pastores, dessas postagens que a letra mata, a letra mata. Ué, pastor, eu sempre estudei e estou vivo. Ah, eu estou falando de teologia, então bora para o contexto. Pastor Paulo está explicando aqui, ó, que a letra seca do Antigo Testamento, a letra da lei, já mata a pessoa. Desanima a pessoa. Agora, bora caminhar para a conclusão. Com quem você estuda? Com quem você estuda? Aí depende. Não tem que começar a ler pelo NT, Mike. Tem que começar a ler pelo AT.
Obrigado, Gildson. Tem gente aí comprando o curso, acompanhando, seguindo a rede social, né? E fazendo teologia com quem ele conheceu na internet. Então, ser pregador, ser teólogo na internet é diferente de ser teólogo de internet. Então, existe o teólogo de internet e o teólogo na internet. Quem não estuda com ninguém é soberbo, porque pensa que sozinho ele consegue tudo. Eu já dei uma aula sobre isso, estude com alguém. Pergunta para mim, pastor, como estudar corretamente? Pergunta para mim. Não precisa pôr pastor não, coloquei como estudar corretamente. Alguns estão perguntando sobre o meu curso. O link está na bio do meu Instagram. Ou no arrasto para cima nos meus stories. Pergunta para mim, como estudar corretamente? Yuri aí do Memes, Eliseu e Luana, tem gente aprendendo com quem ele nunca viu a cara. Por quê? Porque é fácil copiar no Google. E colocar no Instagram. Ninguém nunca te viu, ninguém te conhece. Então, se o cara é um mau marido, um mau pai, como é que ele vai ser um bom ensinador? A teologia, gente, não está desconectada da igreja. Tem gente estudando com desigrejados. Eu vou provar na Bíblia que a teologia não está desconectada da igreja. Deuteronômio 6, Ricardo. Deuteronômio 6. A palavra ensinada ao todo o povo deve ser ensinada ao filho dentro de casa. O que era o povo? A igreja de Deus. Ó, capítulo 5, versículo 1. Deuteronômio, capítulo 5. Convocou Moisés todo Israel e lhe disse: ouçam os decretos e as ordenanças do Senhor. Versículo 22. Essas foram as palavras que o Senhor falou a toda a congregação. Capítulo 6, versículo 1. Vai anotando, gente. Capítulo 6, versículo 1. Comecei no 5, tá? Já estou no 6, 1. Essa é a lei, isto é os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse. Ele está falando para a igreja. Versículo 2. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor. Versículo 3. Ouça, obedeça, ó Israel. Versículo 4. Ouça, ó Israel. Versículo 7. Ensine seus filhos. Ensine seus filhos. Quem vai ensinar? O pai. O livro que você está lendo congrega. Gente, nós temos na Bíblia. Teocracia. Monarquia. Mas também temos a anarquia. Veja Juízes. O que é anarquia? Ninguém é líder. Ninguém é presidente. Então, os camaradas começam a estudar e se desligam da igreja. Na realidade, nunca estiveram nela, porque o membro não sai do corpo por si só. Então você nunca foi membro do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo se revela, são em congregações locais. Aí tem uns sabichões
que fica comentando nos meus vídeos quando eu falo em ir para a igreja. Me ajuda aí, Arnaldo, como é que eu vou para o lugar que eu sou? Não, bonitão, você não é igreja. A igreja é organismo e existe a igreja organização. Vou te ensinar um pouquinho de português. A igreja é organismo. Eu edificarei a minha igreja. Organismo. Igreja é organização. As igrejas cresciam em graça. As igrejas eram fortalecidas. Carta à igreja de Deus em Corinto, organização. A igreja de Deus em Éfeso, organização. A igreja de Deus em Colosso. Ele não fala só a igreja em Colosso, igreja em Sardes, igreja em Pérgamo, igreja em Filadélfia, igreja em Tiatira. Se não é para ter igrejas, organizações, bestalhado, por que tem na Bíblia